Olá, queridos, maravilha de Deus. Estamos aqui ao vivo, se preparando, porque daqui a pouquinho vai entrar a nossa amiga cantora Rose Cruz, no podcast de Deus, aonde você vai conhecer o seu ministério, saber realmente como é a sua trajetória no meio da música, e creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Se você também quer contar a sua história aqui no podcast de Deus para mais de 120 países do mundo, é sua oportunidade. É só entrar em contato comigo através do WhatsApp 21 9 9848 0167. Você fala diretamente com o pastor de Deus, aonde eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. O nosso propósito é só isso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Minha querida Rose Cruz, a paz do Senhor Jesus, está me ouvindo? Amém. Graça e paz. Glória a Deus. Irmãos amados, estamos aqui ao vivo no podcast com o pastor de Deus para mais de 120 países e também transmitindo pela Rádio Gospel 1000 lá na Paraíba e aqui no Rio de Janeiro. Estamos nessa noite recebendo a cantora, também compositora, posso falar, a Rose Cruz, que hoje você vai conhecer um pouco da história dessa mulher abençoada. Eu queria que a irmã saudasse os irmãos aqui e falasse quem é a cantora Rose Cruz. Graça e paz, amados irmãos, Igreja de Cristo Jesus que está aí nos acompanhando, a paz do Senhor Jesus. Sou missionária, cantora, compositora Rose Cruz. Venho de um ministério de longas datas e passei por muitas trajetórias na minha vida até chegar aqui. E hoje eu tenho entendido que cada processo que o Senhor Jesus nos faz passar, cada um deles existe um propósito. E o propósito de Deus é infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Pedimos sempre o hoje, queremos sempre o hoje e o agora. Mas o propósito do nosso Deus, ele nunca marca dia e a hora para conosco. Ele já tem tudo definido para ele. E para cada um de nós, a gente começa a entender ao longo da nossa caminhada. E estamos aí, né? Eu estou aí na minha trajetória, com os meus sonhos, tentando fazer com que as pessoas conheçam a minha história, os louvores que alcançam as vidas por onde eu passo, mas é sempre num campo muito, muito pequeno, pastor de Deus, porque são igrejas pequenas que a gente vai visitar, e eu descobri que existe um mundo além desse mundo que eu vivia. Existe um mundo que vai além, existem fronteiras. E por muitos anos da minha vida, eu me coloquei enclausulada. Mesmo estando na casa de Deus, dentro da igreja, eu achava que o Senhor havia me chamado para fazer somente aqui. E o processo, a vida, vai passando e a gente vai entendendo que Deus não nos chamou para fazer nada que esteja à nossa volta. Deus nos chama para ir além, para alcançar as vidas. E eu sempre fui uma missionária, desde criança. Meu ministério começou aos 9 anos. Fala nisso, Rose, me diga uma coisa. Você já nasceu em berço evangélico, pelo que eu estou entendendo, é isso? Não nasci em berço evangélico. Minha mãe foi criada na Assembleia de Deus, mas se desviou dos caminhos do Senhor. Conheceu meu pai, casou com ele. Meu pai era espírita, minha mãe ficou muitos anos no espiritismo, e eu nasci dentro de um lar espírita.
nesse percurso da minha vida. A minha avó materna, né, lançou a semente em toda a minha família, lançou a semente, no caso assim, da família é do meu pai, né? Por parte de pai, e ela veio a falecer quando eu tinha 2 aninhos. E aos pouquinhos, um por um, foi conhecendo o Senhor Jesus, porque ela deixou aquela semente plantada. Quantos anos você já está na presença de Deus? 40 anos. Mas nesse período de 40 anos, você se afastou alguma vez? Sim, na juventude eu tive altos e baixos. 15 anos eu me afastei, eu congregava na Universal, aí depois eu me afastei, porque não Que tinha... conselho você dá, já que você se afastou, eu creio que foi ali na adolescência, mais ou menos isso, né, Rose? O que você hoje diria para os jovens que estão nos assistindo, aqueles que estão fracos na fé? Você teve a experiência, conheceu o mundo, voltou, e hoje, que recado você deixaria hoje para os jovens? Que tudo é ilusão. O mundo é uma máscara. Eu costumo dizer, sempre que eu tenho oportunidade para os jovens, eu converso com muitos jovens e eu digo que tudo é uma máscara. Ah, mas é bom? É bom. O que é errado é bom. O pecado, ele é gostoso, porém ele mata. E o salário do pecado é a morte. Primeiro, a morte espiritual, aí vem as doenças depressivas, uma série de doenças que vêm dentro da nossa alma, do nosso espírito. E louvado seja Deus pelos que conseguem retornar à casa do Pai, porque hoje estamos vivendo uma geração que muitos não estão conseguindo retornar mais. É verdade, Então, é verdade. é muito importante que os jovens, eu conheço alguns jovens que nunca conheceu o mundo, que cresceram em berços evangélicos e têm curiosidade de saber o que é e como é. Essa curiosidade é normal, porque somos seres humanos. E tudo que parece que é impedido, não pode, cria uma curiosidade, principalmente no jovem, que está com com a natureza, os hormônios ao flor da pele, e quer conhecer a vida. É verdade. Mas é tudo uma ilusão, é tudo uma máscara. Concordo Satanás... com você, plenamente. Olha só, gente, nós estamos ao vivo com a cantora Rose Cruz, aqui do estado do Rio de Janeiro. Qual bairro você mora no estado do Rio de Janeiro, Rose? Maricá, no município de Maricá. Maricá, terra abençoada, terra boa. Maricá é um lugar maravilhoso. Eu tive um programa ali em Maricá, passei 2 anos numa televisão chamada Veredas. TV Veredas, Cabo Frio, Maricá, que a região ela alcança tudo aquilo ali. Queridos, vamos aqui às perguntas para nossa irmã. Você já deu para conhecer um pouquinho sobre a vida dela, que ela falou, né? Sobre um pouco da história, e nós vamos conhecer mais. Mas a primeira pergunta para a Rose é essa. Qual foi o momento, Rose, que você decidiu dedicar a sua vida ao louvor? Desde a primeira vez que eu entrei na casa do Senhor aos 9 anos. Já me apaixonei pelas músicas da harpa, os louvores da harpa. Bonito, né? E ali eu já cantava, louvava na igreja, vizinha dos meus pais pedia, posso levar? E eles deixavam. E ali começou a minha história na música. Que legal. Você toca algum instrumento, Rose? Não toco. Ah, tá. Então, você hoje é casada, tem filhos? Tenho um filho com 22 e tenho uma menininha com 7. Qual o nome? Os nomes deles? Donovan, com 22 anos, e Samara. Donovan. É Donovan, é isso? Donovan. Isso. Meu abraço, querido Donovan. Deus abençoe. E a menina, qual o nome? Samara. Samara, meu carinho, abraço a Samara. Se não estiver assistindo, vai assistir, porque estamos também gravando, além de estar ao vivo. Vamos para a próxima pergunta. O nome do marido, me esqueci. E aí me esquecendo, não pode esquecer. Presbítero Luiz Henrique. Presbítero Luiz Henrique, meu carinho, abraço, presbítero. Marcar um dia para o irmão trazer uma palavra conosco aqui. A segunda pergunta é: como você descreve, Rose, sua experiência espiritual com a música?
é algo muito particular e profundo comigo, porque a música, ela, eu digo o Espírito de Deus começa a trazer ela na minha mente. Vem aquela música na minha mente, os primeiros louvores eu achava que eu estava escutando alguma música que eu conhecia e, e aquela melodia ficava na minha cabeça, eu ficava dentro de casa, e até que o Senhor falava comigo, pega papel e caneta. E é sempre muito rápido, eu começo a escrever. Às vezes na sala, sentada, eu falo assim, amor, me dá papel e caneta. Aí ele já me dá o meu caderno e eu começo a escrever. Quando eu acabo de escrever ali, eu canto. Oh, E ele já está glória. toda a melodia. Que E bênção. sempre foi assim, pequena. Eu lembro que com 12 anos teve uma peça na escola e cada um tinha que mostrar o seu talento. Aí eu peguei na época a melodia de uma música secular e coloquei uma letra sobre a natureza. Não lembro mais qual é, porque passou. E ganhei o prêmiozinho na escola. Sempre foi assim. Que maravilha. Rose, eu gostaria que você presenteasse esse povo agora, dando uma palhinha de duas músicas suas que você mais gosta de cantar nas igrejas, nos eventos, só o coro, só o playbackzinho, assim, só o vocal. Presenteie esse povo aí. Normalmente, nas igrejas, eu louvo mais cover, né? Cover. As minhas canções, elas estão um pouquinho engavetadas. Eu louvo quando a gente está assim, reunião familiar. Ah, Então, entendi. agora eu vou lançar Eis-me Aqui, que é a que tá para ser lançada agora, o videoclipe dela. Eis-me Aqui. Já Canta um vou peixe. no refrão. Começa assim. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sou teu servo na dor, sou teu servo no amor, sou teu servo em todo o tempo, Senhor. Oh, Tu és glória. socorro bem presente no dia da angústia. Tu és meu Salvador. Tá bom, Rose, tá bom, Rose. Ó, quem quiser, segue a Rose para ouvir essas músicas dela maravilhosas. Então, Rose, eu amei essa letra. Essa letra é sua? É minha letra. Que Eu digo coisa que essa linda. canção é a canção do meu testemunho. Ah, Porque é quando seu eu sou testemunho. Que coisa ela linda. não tem uma história, esse louvor ele não tem uma história. Ah, tá, Esse louvor entendi. fala somente de um servo, que é servo na dor, é servo no amor, e é servo em todo o tempo, Senhor. Foi Muito no forte, Rose. momento em que eu estava em recuperação, acamada, havia sofrido um acidente de moto, e a minha perna necrosou, e Caramba! passei por um processo muito, muito difícil. E os médicos estudando o que ia fazer e se a infecção vazasse para o osso ia amputar. E numa madrugada, era o mês de agosto, o mês de agosto aqui é muito frio, eu já estava com os ferros na perna e doía demais, eu não conseguia dormir. E Meu essa Deus. melodia ficou na minha cabeça a madrugada inteira. Quando eu acordei pela manhã, eu escrevi a letra e cantei. Olha que coisa linda. Hoje, quantas composições você tem? Tem média umas 50 composições Que escritas. maravilha! Que bênção, muito bom. E quem quiser regravar as músicas da cantora e compositora Rose Cruz, como é que faz? É só me procurar no WhatsApp, nas redes sociais, mandar uma mensagem pelo mensageiro, o meu Instagram, @Rose com H no final, Rose Cruz, é oficial. Facebook, Missionária Rose Cruz. TikTok também é Rose Cruz ponto oficial. O TikTok, se eu não me engano, também é isso. Ô, Mas Rose, tem muita coisa. hoje quem leva a cantora e missionária Rose Cruz também leva uma pregadora, é isso? Sim, para a glória de Deus, ministro a palavra, prego em congresso de mulheres, Que coisa campanha, linda.
Sou bem pentecostal. Amém, que maravilha. Vamos para a terceira pergunta. Qual mensagem você gostaria de passar através da sua música? Fé, esperança, a certeza de que Deus é o auxílio e o socorro bem presente em todo o tempo, não importa o que estejamos passando, não importa a circunstância que os nossos olhos estejam enxergando, nós temos um socorro bem presente, que se chama Amém. Jesus, Espírito Santo. As minhas canções são muito voltadas para isso. Embora eu Glória a seja Deus. pentecostal, eu não escrevi um louvor ainda, fogo no pé. Estou esperando o Entendi. tempo do Espírito Santo. Amém. Vamos para outra pergunta. Como você prepara suas apresentações? É ao vivo? É com banda? É com playback? Como é que é o seu trabalho? Normalmente é sempre com playback, às vezes participo com a banda, tem uns amigos que a banda se chama Os Tangedores, Os e tangedores. é um grupo de músicos, não, uma banda que eles abençoam o ministério. A igreja que não tem músico e naquele dia da semana eles estão disponíveis, eles tocam para aquela igreja. Às vezes eu os acompanho, a gente vai, porque eu canto, então eu canto ali e eles são os músicos. Mas normalmente é sempre em playback. Playback. Bem, gente, nós estamos ao vivo aqui no podcast com Pastora de Deus, na Rádio Gospel Amigo, também no Instagram, na rede social, com essa cantora, compositora, missionária, Rose Cruz. A próxima pergunta é: qual é a sua música mais marcante e por quê? Uma das minhas canções É, foi Espírito Santo. É, eu, meu pai fazia um mês de falecido, eu não estava bem. Ele fazia um mês de falecido e minha mãe fazia 8 meses de falecida. Então, luto de pai e de mãe. E o Senhor me presenteou com a canção Espírito Santo. Espírito Então, Santo. essa canção, ela fala muito na minha alma, ela me trata, ela me lembra muitas coisas particulares do meu pai. Que bênção, muito forte. Olha só, que coisa impressionante, né? A pergunta que eu fiz para a Rose, e veja o que ela destacou. Lembra a sua família, o seu pai, e é uma coisa que toca muito, né? Isso é muito bom. Próxima pergunta: quais são, Rose, os desafios de ser uma adoradora nessa época de hoje? Não é fácil. Não é fácil, somos muito pré-julgados, as pessoas confundem muito cantor e adorador, e eu costumo dizer que todo cantor, ele é adorador, mas nem todo adorador, ele é cantor. E toda igreja, independente daquela que esteja sentado, por mais desafinado que a pessoa seja, ela é uma adoradora. Sim. Agora, o cantor, ele precisa se preparar, ele tem que saber o que está fazendo, independente da performance dele, para ele entregar algo que vai fazer a diferença na vida daquele que está escutando, porque a música evangélica, ela tem que ir com uma força, com um poder espiritual. Aquela Verdade. força que sacode, aquele poder que liberta. Ela é diferente de uma música secular, porém é uma música. Mas o louvor, o que é o louvor? Eu estou fazendo pergunta para mim, posso responder? Pode? O louvor é aquela canção que a gente enaltece a majestade e a grandeza do nosso Deus. E a música gospel é aquela que você pode estar falando uma história ou uma música temática que fale sobre a história de Maria ou de Davi. Sim. É um louvor, sim, mas é temático, voltado para alguma história da Bíblia. Mas o louvor é aquela que tem a letra que enaltece, que engrandece a majestade do nosso Deus, Jesus, o Espírito Santo, que diz quem Ele é na nossa vida. Então, esse é Aleluia. o louvor. Amém. Outra pergunta: o que você acha que define um verdadeiro adorador? Comunhão, intimidade, entender
o que Deus tem com ele. Amém. Deus, intimidade com Deus, o Espírito Santo, e entender o que Deus tem com ele. Porque enquanto você não entende, essa Marinha está me olhando, enquanto você não entende o que Deus tem e quer na sua vida, você fica perdido. Eu fiquei perdida por muitos anos na minha vida, na adolescência, na juventude. Por não entender, achar que eu era somente mais uma voz dentro da igreja, mais alguém que estava lá no ministério de louvor, alguém que ia no ciclo de oração, e vai além disso. Vai muito além. Cobrar ou abençoar? Como? Cobrar ou abençoar? Sempre abençoar. Sempre. Então, quem convidar a Rose hoje para pregar ou para adorar o Senhor, que é uma adoradora, não tem cachê? Tendo, nos ajuda, nos abençoa. Como eu falei, sempre abençoar. Mas eu não cobro. Eu sempre... Então você não é daquela que só vai se pagar? Não. Amém. Se não puder aí, eu falo. Se o irmão não puder me ajudar para chegar aí, eu não vou conseguir chegar. Então é uma troca. Me abençoa para que eu possa chegar aí. A própria Bíblia diz isso, que não se deve despedir um servo de mão vazia. O que nós estamos falando aqui é em questão de cobrar. Eu só vou se me pagar. Isso não. Não é verdade? Sim. Rose, artista ou adorador? Na minha alma, adoradora. Mas no sentido profissional, os dois. A Bíblia diz que muitos me dirão, Senhor, Senhor, mas também não entrarão no reino do céu. Mas, Senhor, eu pregava muito, a minha voz é bonita, eu cantava, o povo aplaudia, a multidão é grande. E a Bíblia continua dizendo que Jesus vai falar assim, eu nunca nem te conheci. Como é que você vê essa mensagem de Jesus? É algo bem pertinente nos dias de hoje, né? É uma mensagem bem viva, bem latente para tudo que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus está se cumprindo, nós estamos vendo como que a Igreja de Cristo Jesus está hoje. A palavra vai nos alertar que no final dos tempos o coração de muitos estariam se esfriando, e nós temos visto isso. Eu sou missionário, eu faço missão já há mais de 19 anos, e essa missão é cuidar dos enfermos, viúvas, moradores de rua, arrecadar roupa, alimento, tudo. Quando eu não posso ir levar, eu sempre mobilizo pessoas para que eles façam isso. E hoje eu estou vivendo um momento que estou tendo dificuldade em formar equipes para que isso aconteça. Dentro da própria igreja. A igreja não quer sair mais. Rose, outra coisa que eu quero te perguntar, aqui tem uma pessoa que escreveu aqui, né? Pregador que vem de longe sem preparar algo especial para este pregador é uma falta de respeito. O que nós estamos falando aqui é o que a Rose falou, ser abençoado. O que nós colocamos em pauta aqui é sobre eu só vou se pagar. Em nenhum momento a Bíblia ela manda isso. Ela diz, Jesus falou assim, limpar os leprosos, cuidar dos enfermos, dos órfãos, da viúva, de graça receber, de graça dar. Então, na realidade, e também diz, como eu falei, que não pode se despedir um servo de mão vazia. É abençoar, como a Rose falou. A questão aqui é que hoje as pessoas são muito artistas, eu só vou se me pagar. E quando você fala isso, você não falou isso para o pastor, falou isso para Deus. Senhor, o Senhor me deu meu talento, mas meu talento é X, eu só vou se me pagar. Nós estamos falando sobre esse assunto aqui. Por que eu estou falando isso? Porque eu era de banda de forró famosa e sei como é que se trabalha. A banda do Secular do Mundo trabalha com a intenção, no dinheiro. E o verdadeiro adorador trabalha em condição de ganhar alma para o reino. Então, esse é o propósito. Amém? Então, esse é o propósito maior. Então, hoje eu posso falar com convicção, estou desse lado de cá, mas eu sei o que é comer caviar e sei o que é comer pão seco. Porque dos dois lados eu vim. Então, quando eu vejo hoje, né, que eu vejo as pessoas hoje
Eu costumo dizer, Rose, assim, que onde o crente mais mente é louvando. A maioria deles. Porque quando ele está começando, ele canta bem. Mas quando a música dele começa a dizer que mesmo sem dinheiro eu vou adorar, e é um mentiroso que ele não vai, ele está mentindo, ele está cantando aquilo que não vive. Então eu costumo dizer que é onde o cantor mais mente, às vezes é cantando, em cima do púlpito. Ele fala que se eu vou se você me abençoar. Mas quando ele é famoso, que chama ele, ele fala, eu só vou se pagar. Então, está mentindo descaradamente. Essa é a realidade. Mas vamos continuar com a pergunta aqui na nossa irmã Rose Cruz, a pregadora de bênção, que vai estar conosco também lá na Feira de São Cristóvão, no Em Cristo é de Deus, que é um grande evangelismo, onde estamos ali com várias denominações, e é um evangelismo muito eficaz, porque estamos ali na Feira de São Cristóvão, onde mais de 90% não são evangélicos. E Jesus, ele ia aonde ninguém queria ir. Era na prostituição, naquelas pessoas que eram muito ruins, que não gostavam dele, era ali que Jesus estava. Nós estamos ali há quase um ano na Feira de São Cristóvão, e vai ser uma honra muito grande receber a missionária Rose Cruz, adorando essas canções maravilhosas, que eu posso dizer com todas as palavras. Assina embaixo. Eu vi ela cantando lá no evento que nós fomos agora, onde eu conheci ela pessoalmente, e digo que vale a pena levar a cantora missionária Rose Cruz. O que é a fé para você? Como? O que é a fé para você? A fé, o meu combustível. Não preciso ver, mas eu sei que ele existe, ele é o meu Senhor. Fidelidade. O que é fidelidade para você? Fidelidade é o que eu vivo com o Senhor Jesus a cada dia, sendo grata a Ele pelo que tenho e sendo grata a tendo. É o que eu vivo. Religião. O que é religião para você? Costume. Eu tenho que ir à igreja. Eu tenho que estar no culto. Não posso faltar ao culto de domingo. Religiosos. O que é Deus para você? Senhor, a base, a minha força. Aquele que eu nunca vi com olhos humanos, mas sinto, sei que ele existe e reconheço a voz dele. Família. Como? Família. Alicerce. Alicerce, o Porto Seguro. O projeto perfeito de Deus para que todos nós, seres humanos, pudéssemos viver aqui nesta terra. Amigos. Essencial. Precisamos de um amigo, assim como Moisés precisou de alguém estar com ele, o Senhor, Deus, colocou Arão, um amigo. Fama. Precisamos de um amigo. Fama. Fama. Muito perigoso, a fama. Porém, acontece. Os frutos de um trabalho, de uma vida, pode ser que ela aconteça na vida de alguns. Aonde é que a Rose Cruz não vai? Aonde o Senhor falar, não. E isso já aconteceu. Aonde é que a Rose Cruz vai? Em todos os lugares que o Senhor falar, estou contigo. O que é que falta? Claro que seria muita coisa para você dizer assim, isso aqui eu preciso fazer. E levar. Eu tenho um sonho. E levar alimentos, comida, água, roupa, amor, acolhimento em lugares que, como eu falei alguns minutos atrás, a igreja não quer ir. É verdade. Rose, falar de missão é uma coisa muito séria, né?
como você é uma missionária, eu queria que você dissesse, em poucas palavras, o que é missão para você. Condicional. É o amor incondicional. A missão é como... Eu vejo a missão como o amor de mãe. Deus compara o amor dele para conosco como o amor de uma mãe. E eu comparo a missão como o amor de mãe. Amor de mãe é simplesmente amor, não importa o que o filho faça. O filho pode falar, você é feia, mas eu te amo. O filho pode dar um tapa na cara, mas eu te amo. O filho pode fazer o que for, você vai e você faz tudo pelo aquele filho. A missão, para mim, é isso. Amém. Rose, me diz uma coisa. Hoje, qual a expectativa maior que você teria hoje para falar sobre o evangelismo num todo em geral? O que você diria hoje? Hoje o evangelismo, num todo, bom, pelo que eu observo aqui, onde eu moro, e alguns lugares que eu vejo, assim, no Rio, não tem estado mais como evangelismo de uns 25 anos atrás. Eu lembro quando eu era jovem, a Igreja Universal, e muitas igrejas saíam com muita força para a rua. Eu mesmo evangelizei muito, entregando aqueles jornalzinho, né, da Igreja Universal. Hoje em dia, pelo menos aqui, onde eu moro, São Gonçalo, Niterói, que são os lugares que eu mais ando, você não tem visto isso com muita constância. O É evangelismo verdade, ele tem se esfriado. é verdade, é verdade. Rose, me diz uma coisa. A outra pergunta que eu faço aqui para você é o seguinte: toda vez que nós estamos adorando o Rei da Glória, de corpo e alma, como se diz, muitas pessoas elas sentem uma energia diferente. Outros sentem uma energia só de adoração e de aplausos. O que você diria nesse sentido? Eu tenho um louvor que ele vai ser lançado, espero que e aqui em breve, em nome de Jesus, porque tudo a gente sabe que envolve, né, dinheiro. Ele fala um pouquinho sobre isso. É, que não é o tom da voz. Nunca é sobre mim, é sobre ele. Tudo é sobre ele, É é para verdade, ele. E essa energia, esses arrepios, nós somos dotados de sentimentos e emoção. O cantor, ele pode, por mais unção que ele esteja, ali se une unção e emoção. Agora, a gente consegue perceber o que é unção e o que é emoção. E o que eu tenho percebido hoje é que o emocionalismo, principalmente quando a pessoa é muito técnica, tem muita técnica, sabe o que está fazendo, se preparou para aquilo e tem voz maravilhosa, ela emite muita emoção. E a emoção não traz um diferencial na vida daquele que ouve, na vida daquele que está lá na igreja, seja onde for. Eu vejo assim. amém. Rose, hoje, para quem você quer mandar alô? Como, pastor? Para quem você quer mandar alô? Um alô? É. Ah, primeiramente para o meu esposo, que não está aqui, está no culto, presbítero Luiz Henrique. Mandar um alô para o meu filho, Donovan. Para a Samarinha que está ali, amor da minha vida. Mandar para todos os irmãos da minha igreja que eu amo, que eu acredito que nem todos estão aí ao vivo por causa do culto. Para o meu projeto Valentes do Senhor, que está aí há 6 anos. Projeto? Fala um pouco do teu projeto. Fala um pouco do seu projeto. Então, esse projeto começou no primeiro dia de pandemia. Quando foi Caramba. anunciada aquela pandemia, no primeiro dia, o Senhor falou comigo, faz um grupo.
Eu fiz um grupo e coloquei muitas pessoas ali, depois foi entrando mais pessoas e ficou um grupo muito grande, que foram 2 anos de pandemia, e foi um desespero. E ali a gente se uniu muito ali para socorrer vidas. E chegava, naquele período da pandemia, chegava Pix para mim, para me comprar coisas, e eu comprava, prestava conta com todo mundo, e chegava coisas da minha casa, alimentos, roupa, e a gente organizava tudo, e íamos levar para muitas pessoas. E Bacana, a Rose. pandemia acabou e o projeto continuou. Que legal, Valentes. Rose. Muito Quero bom. mandar um beijo, um abraço para eles, são pessoas que me seguem. É um grupo de oração, pastores, missionários, irmãos, membros comuns de igreja, que Ah, estão então sempre ali. existe um grupo, é isso, Rose? Existe um grupo, Então, Valentes a do gente Senhor. vai pegar essa gravação aí, eles vão amar ouvir você falando isso. E a gente bota lá no grupo lá, depois eu vou mandar para você. Que bacana. Repete o nome do grupo novamente. Valentes do Senhor. E quem quiser participar desse grupo valente do Senhor para abençoar, como é que faz? Me procurar no WhatsApp 21 993 17 10 49 e eu explico como funciona o trabalho. É um grupo de oração, de intercessão Que e de ajuda bacana, ao Rose. próximo. Agora Muito mesmo bom. está tendo uma petição lá, uma ofertinha. Quem quiser doar 10, 15, 5 Que reais legal. para fazer um sopão, porque o missionário Leandro Costa, essa semana agora, vai estar levando roupas de frio, agasalho e sopão para os moradores de rua. Então eu já estou nessa atividade arrecadando para que esse sopão aconteça. Que bacana, Rose. Rapaz, eu gostei dessa sua atitude aí. Esse grupo, ó, começou antes da pandemia, né? Logo no começo da pandemia, e até É um hoje o primeiro grupo está vivo, né? Que bacana, muito bom essa atitude. Eu acho que muitos poderiam, né, é, ver esse caminho que a Rose faz, que é algo que é inédito, que é difícil. Hoje, as pessoas hoje não querem mais ajudar ninguém, essa é a realidade. E o muitas papel desse pessoas grupo já aí, saíram do grupo. Muitas mas é pessoas. assim mesmo, mas é assim mesmo. Foi saindo, foi indo embora devagarinho, aí o Senhor tem mandado outros, mas assim, 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. É Então, verdade. as pouquinhas pessoas que estão ali, estamos devagarinho, a gente continua fazendo a diferença, porque Rose Cruz não é só uma voz que louva o Senhor, uma pessoa que vai cantar, adorar, não, ou que vai ministrar uma palestra, ou que vai pregar, não. Rose Cruz é uma missionária, eu tenho missão, e a minha missão é cuidar daqueles que a sociedade vira as costas. Fala nisso em Rose, a Rose Andrade está assistindo a gente e ela mandou um abraço para você, a tua xará, tá bom? Foi através dela que você chegou até a mim, eu fico muito feliz por isso. E eu quero fazer uma pergunta para você. Rose, o que é que você acha das rádios, de meio de comunicação, não abrir a porta, muitas vezes, para o adorador que não é famoso? O que é que você acha disso? Para as rádios, É, não, geral. em geral. É, Eu não vou tocar a Rose aqui porque a Rose não é famosa e tal, e vai. O que é que você acha disso? é lamentável, né? Porque pessoas como eu, que têm um sonho, que têm canções que tocam as vidas, que pessoas escutam, aceitam o Senhor Jesus, choram e falam assim: isso era tudo que eu precisava ouvir hoje, mas o mundo não me conhece. Então, se o mundo conhecer, mais vidas nós vamos alcançar para Cristo é Jesus. Porque eu tenho falado muito com o Senhor. E eu comecei a falar isso com Deus no momento que eu estava acamada e não andava por causa da perna. E que o Senhor foi tratando comigo. Eu falei, Senhor, aonde eu não puder ir, aonde as minhas pernas não me levarem, leva a minha voz. Aleluia. Muito Quantas bom. músicas, Senhor, para cantar para um culto durante a semana com 10 pessoas, ou com 5, ou com 3, leva a minha voz. Porque essas pessoas que aceitam Jesus aqui, o mundo não vê. Agora, uma rádio, uma televisão faz toda a diferença, pastor Sim, Ed. Vocês alcançam o mundo. Louva a Deus pela sua vida, pelo seu amém. trabalho. Gratidão pela oportunidade que o Senhor está me dando.
de poder estar aqui. Amém. Rose, outra coisa que eu quero te perguntar é o seguinte. Eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que passam pela Rádio Gospel 1000, pela 93, e eu abri meu coração para poder te ajudar. Não só você, como muitos eu faço isso, mas eu faço na direção do Senhor, que Ele manda. Então eu queria ver tanto que as rádios fizessem a mesma coisa que eu faço, né? Abrindo as oportunidades para as pessoas levar a palavra de Deus, que eu acho que eu te falo com todo carinho, tá? Eu vi você louvando, eu conheço como produtor musical, você não deixa nem nada a desejar para nenhuma cantora da fama aí, não. Então as pessoas têm que parar com essa bobeira de ciclano e betrano, abre a porta para o adorador. Não adianta, foi como a Rose falou, ter voz bonita, ter técnica vocal e espiritualmente ser vazio por dentro. É igual um sepulcro caiado. Por fora está lindo, mas por dentro só tem carniça. O que eu quero falar isso com toda convicção é porque as pessoas, infelizmente, a gente passa, eu posso falar isso, infelizmente, mas as pessoas precisam mais, as rádios, as mídias, dar valor e trazer as pessoas que têm no coração a alma de adorar. Porque não adianta, eu vou te falar uma coisa para você. Uma vez eu fui adorar numa igreja, Rose, lá em Minas Gerais. E eu tenho uma música chamada Qual Foi o Cachê que Deus Cobra a Você? E nessa época, um pastor foi adorar lá, me lembro que era em tempo de cruzeiro, 8.000 cruzeiros. 8.000 cruzeiros, dinheiro pra caramba. Vamos falar que seja 8.000 reais hoje. Aí, na hora que, antes dele cantar, né, ele lá todo empolgado, antes dele pregar, ele todo empolgado lá, aí eu fui abrir o culto com essa canção, Qual Foi o Cachê que Deus Cobra a Você? Não é que Deus não falou com o homem, e quando foi antes de pregar, ele devolveu o cheque para a igreja. Devolveu. Ele falou que ele tinha cobrado 8.000 cruzeiros e que estava sufocando a igreja, e Deus mandou ele devolver. E ele devolveu o cheque para a igreja. O que eu quero falar com isso, irmãos, para você que está me ouvindo aí agora, é porque a Bíblia diz que dá de graça que receber de graça. Agora você dá uma oferta missionária, hospedagem, uma alimentação para o adorador, para o pregador, é mais do que justo, amado. O que eu estou tratando aqui é na parte, como eu dei esse meu exemplo aqui agora, né? O camarada viu que realmente a igreja estava sufocando, não tinha condição de pagar aquele valor. E Deus falou com ele, depois que eu cantei, que Deus mandou eu cantar a canção, e ele devolveu o cheque para a igreja. Então, são esses detalhes que eu vejo aí, que a gente precisa acordar. Tem muita gente que não gosta do Pastor é de Deus por causa dessa minha música, né? Essa minha música já vendeu muito mais de 5 milhões de cópias. Né? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Porque é realidade, amado. Então, eu vendi muito CD, mas eu nunca fiz questão de ir para a igreja nenhuma. Quando a pessoa me chama, eu vou com o maior carinho. Falo, me paga só o Uber que eu vou lá adorar. Me dá um pão com mortadela que eu vou lá. Porque eu vivo do meu trabalho. Eu nunca vivi de vender CD. Eu vivo do meu trabalho. Sou empresário, trabalho com outros ramos e Deus tem me abençoado. A Rádio Gospel 1000 mesmo aqui. Você sabe que a rádio tem despesa. A gente paga os streams da rádio, paga site, paga tudo, mas eu nunca cobrei nada a ninguém para tocar aqui na Rádio Gospel 1000. Porque Deus me deu e eu tenho que abençoar a vida dos irmãos. É assim que eu faço. Então, Rose, eu fico muito feliz por você estar aqui. Obrigada por você ceder a tua oportunidade de estar comigo. Eu tenho certeza que essa história aqui, nós estamos aqui, vai ficar pro resto da vida, porque eu vou colocar no YouTube, no nosso canal. A gente vai embora e alguém um dia vai assistir nós dois aqui. Porque essa é a semente que nós estamos plantando. E, para finalizar, eu gostaria de saber se faltou algum detalhe para você falar e você terminasse com a oração. Amém. Eu gostaria de deixar um texto bíblico para a gente aqui nessa noite. Jeremias 29, a carta é de Jeremias aos cativos da Babilônia, 29:11. A palavra do nosso Deus vai nos dizer assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. E nós estamos pensando disso todos os dias. Às vezes a gente se encontra com a nossa alma angustiada, o inimigo da nossa alma tentando nos
colocar num cativeiro, e o Espírito Santo vem e nos socorre, mas muitos aí que ainda não conhecem o Deus que nós temos, que tem nos sustentado todos os dias, eles estão literalmente em cativo. E precisa se levantar mais homens de Deus como é de Deus, mais mulheres de Deus como Rose Cruz nessa terra, como Rose Andrade, como muitas outras, para estar fazendo a diferença aí. Porque Jesus está voltando. Quando é que você vai estar comigo lá na Feira de São Cristóvão? Vai marcar uma sexta-feira para estar lá comigo, né? Vamos marcar uma sexta para você estar lá. Tá aqui gravado, ó, toda última sexta-feira do mês. Tá aqui e tá aqui. Eu vou me organizar para estar lá com o pastor. Amém. Vai ser uma honra muito grande receber você. Rose, bem... você adorou uma música muito linda lá, né? Na Fé Music, que eu achei linda. Eu queria que você cantasse um trechinho dela aí, depois orasse para a gente terminar. Ah, sim. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Só um trechinho só. Ai, é tanta canção na minha cabeça que acaba que eu esqueço. Foi da cantora Josiane, acho que foi. Ai, pastor, me deu um branco agora. Não deu. Olha só, sempre você gosta de adorar uma canção que nas todas as igrejas você gosta de cantar ela. Não é isso? Tem uma canção que sempre a gente gosta dela. Canta ela. Sim. Deus está aqui nesse momento. Aleluia. Presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Aleluia. Deus lhe trouxe aqui, Ele me trouxe aqui nesta noite. Aleluia. Aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, no princípio ao fim, em todos os momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Caíta bom, Rose, maravilha de Deus, eu fico muito grato. Que canção maravilhosa, que coisa linda. Rose, obrigada mais uma vez. Só quero que você ore agora pela família, pelos ouvintes e por essa parceria maravilhosa que nós estamos firmando aqui ao vivo nessa live do podcast de Deus. Amém. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, nesta hora. Pai, muito obrigado porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por este canal que o Senhor tem sustentado para que a sua palavra seja emitida, Senhor. Para que a sua palavra chegue em muitas vidas, Senhor. Pai, eu quero colocar diante de Ti agora cada família que está sendo alcançada através dessa live. Ó Deus, quero colocar diante de Ti, Senhor, meu Deus, cada ouvinte desta rádio. O Senhor está onde nós não podemos estar, o Senhor é aquele que vê o que ninguém vê. Então, se nesta hora, Senhor, tiver alguém com o coração sangrando, Senhor, meu Deus, em fazer algo destrutivo para a sua vida, eu peço compensatira, Espírito Santo de Deus, toca nesta pessoa e bloqueia, Pai, toda mentira, toda negatividade, Jesus, eu te peço. Pai, coloco diante de Ti, o pastor é de Deus. Continua do alto da cabeça, ponta dos pés, revestindo este homem com a Tua graça, com o Teu poder, que se levante, como eu falei, mais homens e mulheres, ó Deus, diferenciados nesta terra para conseguir, Senhor, alcançar as vidas, Senhor, que
a sociedade tem virado as costas, Senhor. Pai, muito obrigado, porque grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio e que possamos contemplar e ser gratos, Senhor, mesmo nas coisas tão pequenininhas, porque tudo começa, Senhor, pequeno. Ó Deus, que a gente possa sempre estar, Senhor, meu Deus, enaltecendo o Teu nome. E se algum dia, Jesus, se algum dia o Senhor decidir colocar-nos, Senhor, num diferencial, seja onde for, que a gente nunca venha esquecer da onde viemos. E que a nossa essência, meu Pai, não venha a mudar, como o pastor é de Deus bem falou. A fama ela é perigosa. A fama, ela muda a cabeça das pessoas, ela muda o coração. Então, que o Senhor, Pai, venha nos abraçar e não venha permitir com que nada, Senhor, suba na nossa mente, mude o nosso coração. Que sempre possamos estar sendo servos, na alegria ou na dor, diante de Ti, levando a Tua palavra com seriedade, porque Jesus está voltando. E queremos, Senhor, meu Deus, a entrar nos céus de glória e levarmos todos que hoje estão cativos e oprimidos. Aleluia. Amém. Rose, mais uma vez, deixa teu telefone. Deixa o contato aí, vai. A gente fecha por aqui. 21, prefixo 21, 993 17 10 49. WhatsApp e o contato direto com a missionária, cantora Rose Cruz. Rose com H, mudo no final. Cruz. Instagram, Rose Cruz. Instagram, Rose Cruz Oficial. Rose Cruz Oficial. Missionária Rose Cruz. Maravilha, maravilha. Minha querida, obrigada. Deus abençoe a tua vida. Uma boa noite para você. Seja sempre bem-vinda à família aqui da Rádio Gospel Amigo. Tá bom? Paz. Fica na paz. É de Deus.